Vamos dar início agora ao vídeo explicativo do conteúdo Tipos de Predicado. Eu sou a professora Daniele Nuvens. Toda oração na gramática pode ser dividida basicamente em sujeito e predicado. Para relembrar, sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação, e predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito. Vejamos a seguir. A internet vicia. Nós temos como sujeito a internet e o predicado vicia. Minha mãe foi à feira nesta quarta-feira. Minha mãe é o sujeito. Foi à feira nesta quarta-feira, o predicado. Minha colega e eu chegamos atrasadas. Minha colega e eu, sujeito, chegamos atrasadas, predicado. O que é o predicado? Predicado é aquilo que caracteriza a ação tomada pelo sujeito ou a relação dele com uma característica ou um estado. Tipos de predicado. Os predicados das orações podem ser classificados de 3 maneiras distintas: nominal, verbal ou verbo nominal. Veremos cada uma dessas classificações a seguir. Predicado é a declaração que faz sobre o sujeito. Dentro do meu predicado, eu tenho sempre um verbo. O verbo, ele pode ser de ação, de ligação ou verbo significativo e predicativo. Se o meu verbo é de ação, o meu predicado é verbal. Se o meu verbo é de ligação, o predicado é nominal. Se o meu verbo é significativo e predicativo, o predicado é verbo nominal. Predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo é um nome, ou seja, sempre será adjetivo, substantivo, pronome ou numeral. O meu predicado nominal sempre será um nome. Ainda, tanto o nome quanto os seus adjuntos serão o predicativo do sujeito dentro da oração. E o verbo que o introduz, o tipo de predicado, será um verbo de ligação. Dentro do meu predicado nominal, eu tenho o predicativo do sujeito e o verbo de ligação. Exemplo: São José dos Campos já foi a cidade das indústrias. Nesta oração, podemos classificar que São José dos Campos é o sujeito da oração. Já é advérbio. Foi é o verbo de ligação. E a cidade das indústrias é o predicativo do sujeito. O homem era japonês. O homem é o sujeito. Era é o verbo de ligação. Japonês é o predicativo do sujeito. Tudo isso aqui junto, o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, é o predicado. Ele estava cansado. Ele é o sujeito. Estava cansado é o meu predicado. Dentro desse meu predicado, eu tenho o verbo de ligação, estava, e eu tenho o meu predicativo do sujeito, cansado. Joaquim virou rei. Temos como sujeito Joaquim, virou é o meu verbo de ligação e rei é o meu predicativo do sujeito. Tudo isso junto é o meu predicado. Predicado nominal, porque todos
esses verbos que foram usados aqui, virou, estava e era, são verbos de ligação. A minha principal informação dentro do meu predicado nominal é a informação de como eles estavam, de como o sujeito estava, como o sujeito era, ok? Predicado verbal. No predicado verbal, nós temos como núcleo é a palavra mais importante dentro do predicado. É um verbo de ação, ou seja, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo. Desta forma, não há predicativo. Não há predicativo neste tipo de predicado. Vamos aqui ao exemplo. Albert Einstein criou teorias. Vamos lá. Alguns termos são notáveis. Albert Einstein é o sujeito da oração. Criou é o verbo transitivo direto e teorias é o objeto direto desse período. Se eu tenho um verbo de ação, criou, o meu predicado é predicado verbal. Vamos para mais um exemplo. O cachorro dormiu. Alguns termos são notáveis. O cachorro é o sujeito da oração. Continuando. O cachorro dormiu. Alguns termos notáveis. O cachorro é o sujeito da oração e dormiu é um verbo intransitivo. Quando eu tenho como núcleo um verbo de ação, a principal informação dentro daquele predicado é um verbo de ação, o meu predicado é verbal. Predicado verbo nominal. O fenômeno do predicado verbo nominal se dá pela necessidade do narrador em transmitir, ao mesmo tempo, duas informações, uma ação e o estado do sujeito, uma qualidade do objeto gerada pelo sujeito ou ainda a opinião do sujeito quanto ao objeto ao mesmo tempo. Exemplo: Albert Einstein, sinestésico, imaginava velocidades relativistas. Alguns termos são notáveis. Albert Einstein é o nosso sujeito. Sinestésico é predicativo do sujeito. Imaginava é o verbo transitivo direto. E velocidades relativísticas é o objeto direto. Vamos para mais um exemplo. Os jurados consideraram os passos do dançarino simples. Alguns termos são notáveis. Os jurados é o nosso sujeito. Consideraram é o nosso verbo de ação. É o verbo transitivo direto. Os passos do dançarino é o objeto direto e simples é o predicativo do objeto. Espero que vocês tenham entendido a explicação do conteúdo. Até a próxima!